Olá, seja bem-vindo. Nesta aula eu vou explicar sobre o padrão martelo, que é um dos padrões que identifica uma reversão de mercado, seja uma reversão de tendência, uma correção de movimento. Então, basicamente, o que seria esse padrão? Digamos que o mercado está em uma tendência de queda, ele faz um candle similar a esse, ou seja, um candle quadrado pequeno, ele tem que ter uma sombra, seja qualquer um dos lados, para baixo ou para cima, que tem que dar 2 vezes ou maior o tamanho do candle, e a sombra contrária tem que dar igual ou menor que o tamanho do corpo do candle. Então, a partir do momento que o mercado fez esse movimento aqui, digamos, veio na tendência de queda, fez o padrão martelo, uma sombra grande que dá 2 vezes maior que o tamanho do candle ou mais, o próximo candle seguinte, que ele fizer a abertura, ele tem que romper contrária à tendência. Ou seja, digamos aqui, o mercado veio na tendência de queda, fez o padrão martelo, candle seguinte, ele ultrapassou a máxima do candle, então você entraria neste terceiro candle aqui. Mesma coisa vale numa tendência de alta, o mercado estava em movimento de alta, fez o padrão martelo, independente se a sombra dele, ou seja, esse pavio que estiver para cima ou para baixo, o mercado, o próximo candle, ele tem que romper contra essa tendência. Estava em tendência de alta, fez o padrão aqui, o candle seguinte tem que romper a mínima do padrão martelo, dando a possibilidade de você entrar nesse terceiro candle aqui. Digamos que o mercado ele veio numa tendência de alta, fez o padrão, fez a sombra para cima aqui, e esse candle seguinte ele não romper a máxima da sombra, ou seja, não ultrapassar esse pavio, não dá para ser considerado como martelo, ou seja, tem que ser rompido contra a tendência, sempre é a sombra. Se a sombra estiver para baixo, o candle para cima, o mercado rompeu apenas o candle aqui, ele pode ser considerado também. Ou seja, para caracterizar este padrão, ele precisa apenas fazer o padrão martelo, né, que é um quadradinho pequeno, uma sombra grande, independente se for para baixo ou para cima. Digamos, se fosse uma sombra para baixo aqui e o candle acima, esse próximo aqui ele só teria que romper a máxima do candle. Agora, se a sombra está para cima aqui, como nesse exemplo, o gráfico, o próximo candle, ele tem que romper essa sombra aqui e terminar acima. Independente se ele fizer um pavio e voltar abaixo da sombra, ele também pode ser considerado como rompimento. Não precisa ser o candle terminando acima. Ele só precisa romper, pode fazer pavio ou o candle terminar acima, também é considerado. Então, nesses exemplos aqui, ó, se a sombra estiver para baixo, independente, ou se ela estiver para cima, a tendência está de queda, fez uma sombra para baixo aqui, só precisa romper o candle seguinte, né? Só precisa romper essa máxima aqui, ele vai te confirmar, então você entra nesse terceiro candle aqui, na abertura. Mesma coisa vale uma tendência de alta, se a sombra estiver para cima, próximo candle rompeu a mínima do padrão martelo para baixo, você entra no terceiro candle. Aqui neste exemplo, a sombra está para cima, o candle na parte de baixo, veio uma tendência de queda, então o candle seguinte ele tem que romper a sombra. Aqui também, tendência de alta, fez o padrão martelo, candle seguinte ele precisa romper a sombra, ou seja o candle todo terminando abaixo, ou se ele fizer o candle chegar, rompeu, fez o pavio terminando acima da sombra, ele também é considerado válido padrão. Porém, se o candle seguinte, digamos aqui, ele fez o padrão martelo, e este candle ele rompeu para baixo, mas também ele fez o rompimento para cima, passou a linha do martelo, você também desconsidera. Então ele sempre tem que romper apenas contra a tendência. Digamos, se ele está na tendência de alta, fez o padrão, rompeu aqui sentido contrário, mas mesmo assim fez um pavio e rompeu para cima, ele é desconsiderado. Vendo isso no gráfico, ele ficaria dessa maneira aqui. Ele acontece com bastante frequência e você pode acompanhar que ele é um padrão bem comum em todos os gráficos, todos os ativos, seja tempo de 5 minutos, 15 minutos ou qualquer tempo aí. Então aqui, ó, ele aconteceu o padrão nessa região. Deixa eu só pegar aqui uma ferramenta. Então aqui nessa região, ó, ele estava em uma tendência de alta, certo? Aqui ele fez o padrão. Nessa região você pode ver que o próximo candle ele fez uma sombra bem pequena, porém ele rompeu a mínima do martelo, né? Mesmo que por um pouco, por tipo bem pouquinha coisa, mas fez rompimento. Então você teria entrado nesse terceiro candle aqui. Ó, já aqui também ele poderia ser considerado como um martelo,
mas o candle seguinte ele não fez o rompimento do pavio dele contra a tendência. Se ele tivesse rompido aqui, igual nesse caso, passou a sombra, poderia ser considerado como padrão martelo e entraria nesse candle aqui. Como ele não rompeu, então você desconsidera esse padrão. Ó, outro exemplo aqui é esse padrão pequeno. Ele poderia ser um padrão martelo, porém se você olhar a sombra dele, ele está maior dos dois lados, está maior que o corpo do candle, então você também desconsidera. Olhando aqui no gráfico, ele tem quase todo momento ele acontece. É um padrão bem forte, né? Ele simboliza a reversão. E se você seguir ele à risca, sempre esperando a confirmação, o índice de acerto dele é bem grande. Ó, aqui mais um exemplo de um falso martelo. Ele fez o padrão, só que as sombras dos dois lados estão muito grandes, né? Maior que o corpo do candle. E o candle seguinte ele rompeu a favor da tendência, ou seja, você descarta. A tendência estava de alta, aqui ele teria que romper no sentido contrário, ou seja, para baixo. Como ele rompeu para cima, não é considerado padrão martelo. Já que, independente, a sombra está um pouco grande aqui, mas dá para considerar. Ó, embaixo ele dá 2 vezes ou maior que o tamanho do corpo do candle. A sombra contrária dá para dizer que ela está quase igual ao tamanho. Então o gráfico ele confirmou, ó, ele rompeu a mínima do martelo, né? Você teria entrado nesse terceiro candle aqui. Olhando no gráfico, todos os topos e fundos, a maioria das vezes acontece esse padrão. Ó, aqui novamente, o gráfico vinha em uma tendência de queda. Aqui ele fez o padrão, candle pequeno. A sombra dele dá pelo menos 2 vezes o tamanho. E o candle seguinte ele rompeu a máxima desse padrão martelo, né? Então sua entrada também seria nesse terceiro candle aqui com uma operação de call, compra, né? Sempre a favor da confirmação. Se a tendência veio de queda, confirmou um movimento de alta, você vai entrar a favor da compra. Se a tendência estava de alta, fez o padrão lá em cima, rompeu para baixo, você vai entrar vendendo. Sempre acompanhando no mesmo sentido da confirmação. Esses exemplos aqui, ó, aqui por exemplo ele fez um martelo, porém você pode ver que a tendência está uma tendência forte de alta, não chegou a ser um movimento, uma tendência forte de baixa, né? Não chegou a fazer um movimento claro de alta, só fez uma pequena correção. Então, mesmo ele tendo feito o martelo aqui, o aconselhado é esperar o gráfico fazer pelo menos uns 4 ou 5 candles verdes para fazer o padrão. Ou seja, como aqui já estava na tendência de baixa, ó, acompanhando, ele só fez uma pequena correção de 2 candles, já fez o padrão. Então, não seria aconselhado usar esse aqui como um padrão de reversão. Agora, digamos que se o gráfico tivesse feito pelo menos uns 3 ou 4 candles verde aqui e feito o padrão lá em cima, aí sim você pode considerar como o movimento de reversão, mas sempre espera fazer uma sequência boa de candles ali para confirmar. Tranquilo? Todos os pares ali eles acontecem esse padrão. Ó, se você olhar qualquer um, todos os tempos também, seja de 1 hora, de 5 minutos, você pode confirmar que esse padrão está presente em todos esses horários, né? Aqui, por exemplo, ele aconteceu o padrão, fez um movimento de alta pequeno, né? Ele fez esse pequeno movimento de alta. Aqui ele fez o padrão martelo, só que ele não confirmou. Então ele não rompeu a mínima, né? O próximo candle aqui também ele fez o padrão martelo e aqui ele fez a confirmação. Então você teria entrado nesse candle aqui. Caso você tomar loss, né, ou perder a operação, você pode fazer até um martingale ali de recuperação, ou seja, perdeu a primeira entrada, na maioria das vezes aí no gale ele recupera, dá win. Então aqui com o gale você teria ganhado a operação também. Mais alguns exemplos, ó. Aqui o mercado veio numa tendência de alta. Deixa eu tirar essa linha da frente. O mercado veio uma tendência de alta, fez o padrão aqui em cima, que anda quadrado, pequeno. A sombra dele dá pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. A sombra contrária não passa o tamanho do corpo ali, né? Aqui ele confirmou, ou seja, rompeu a mínima do padrão martelo aqui, né? E sua entrada seria nesse terceiro candle aqui, ó, com uma ordem de venda, sabendo que a tendência veio de alta, fez o padrão, reversão de tendência, poderia pegar uma entrada aqui tranquilamente. Caso desse perda nessa entrada, pegaria um galho, mas como já deu acerto de primeira, não é necessário pegar galho.